Boa tarde a todos. Antes de começar a nossa aula, eu vou dizer a nota de cada um dos alunos, tá? Começar por Amanda Portilho, 4. André Gustavo da Silva Moraes, 5. Gabriel dos Santos Leão, 5. Isaac Evaristo Campos, 6. Júlia Rodrigues de Castro, 4. Caio Rosa, 3. Lucas Lessa Toscano de Brito, 4. Lucas Porto Portugal Guimarães, 4. Maria Eduarda de Araújo, 4. Maria Fernanda Barbosa Nunes, 5. Pedro Lucas Aguiar de Souza, 6. Sávio Tales Rodrigues de Andrade, 4. Tudo bem, meninos? Todo mundo pegou sua nota. Infelizmente, a nota de vocês não foram boas, em sua maioria. Os que foram relativamente bem, ficaram na média, né? Cravados na média. Infelizmente, não é o resultado que todos nós gostaríamos de ter tido. Então, mas vai nos ajudar então a traçar novas estratégias e ver o que está dando de errado, tá bom? Ainda tem a AV2, tem a AV3, eu acredito que no futuro teremos uma AV3, então ainda dá tempo da gente recuperar essas notas, tá? Eu acredito que devido à dificuldade de se familiarizar com essa nova forma de aprendizado, a própria forma de fazer a prova online deva ter prejudicado vocês. Sávio, Sávio Tades Rodrigues de Andrade, 4. Ok? Beleza, Sávio. Então, gente, mais alguma dúvida, algum comentário? Não esqueçam, tá? Sim, essa 4 é a nota da prova, tá, Sávio? Então, gente, se ninguém tiver mais dúvida, avise o pessoal no grupo de WhatsApp dizendo que essas notas estão no vídeo, tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje é sobre iluminismo. Vamos falar sobre iluminismo. O que foi esse movimento? O iluminismo foi um movimento cultural e filosófico, né? Foi um conjunto de filósofos que tinham certas ideias parecidas uns com os outros, tinham várias questões que eles queriam responder, que eles queriam tratar, e, de certa maneira, é um grupo que não é muito heterogêneo, é muito heterogêneo. Você tinha no iluminismo desde membros da burguesia, membros da baixa nobreza, da alta nobreza e até mesmo membros da realeza, né? Os chamados déspotas esclarecidos, que falaremos mais adiante. Mas o que esses pensadores, né, iluministas, eles têm em comum? Esse movimento, o iluminismo, ele é datado do século XVIII. Ele começa na Inglaterra e na França. Quando a gente fala de iluminismo, a gente fala principalmente dos pensadores franceses, mas estão em um contexto, né, da sociedade europeia do antigo regime. Quando eu falar aqui de antigo regime, estou falando da sociedade europeia antes da Revolução Francesa. No antigo regime, a sociedade era estratificada, né? Existia uma diferença social na sociedade, grupos sociais. E isso era marcado pelo privilégio de nascimento, ou seja, quem nascia num certo estamento, num certo grupo social, tinha privilégios, enquanto que outros que não pertenciam a esse estamento tinham várias obrigações. Exemplo que é uma coisa que lembra muito a Idade Média. A elite europeia, a monarquia, a alta nobreza e o clero, o alto clero católico tinham vários privilégios. Não trabalhavam, não pagavam impostos, pelo contrário, eles arrecadavam esses impostos, tá? E enquanto que já no século XVIII já temos a burguesia se consolidando. Economicamente, a burguesia já é uma potência, né? Enquanto grupo social é uma potência, mas esbarra a ascensão social da burguesia, a expansão dos negócios da burguesia esbarram principalmente nessa sociedade meio atravancada do antigo regime, onde você tem o absolutismo monárquico, onde o rei, o monarca absolutista, detém todo o poder político em suas próprias mãos. A política monarquista da época, no campo da economia, é o que chamamos de mercantilismo. Já falamos isso numa aula muito anterior. O mercantilismo a gente pode resumir assim como um conjunto de práticas dos monarcas absolutistas, das monarquias nacionais,
e que visavam, então, o entesouramento de metais preciosos como índice de riqueza. Quanto mais ouro e prata, mais rico seria esse país. E eles buscavam mais ouro e prata através do colonialismo, né? No caso da Espanha, que tinha colônias produtoras de metais preciosos, ou como a Inglaterra, que na ausência dessas colônias, através do comércio. Então, eles buscavam a balança comercial que lhes fosse favorável, ou seja, exportar mais e importar menos. Isso é a base da economia britânica, por exemplo. Investir na indústria, na manufatura, proibir a entrada de certos produtos, colocar tarifas alfandegárias. Então, isso é interferir na economia. É isso que os reis absolutistas faziam também. Interferiam na economia. Nós temos também, nessa sociedade do Antigo Regime, o papel muito forte da Igreja Católica em assuntos políticos, culturais e da própria sociedade. Então, para te resumir aqui, o Antigo Regime é esse período onde, na Europa Ocidental, nós temos um rei absolutista, com todo o poder em suas mãos, uma sociedade estratificada, desigual, injusta, baseada no privilégio de nascimento e onde há uma intervenção da economia por parte desses monarcas absolutistas, uma inferência da igreja em assuntos gerais da sociedade, principalmente no campo da política e da cultura. Então, gente, o iluminismo, ele então é um conjunto de pensadores que vão criticar tudo isso. Eles criticam o absolutismo monárquico, eles criticam a posição da igreja, eles criticam a sociedade, os costumes. E então, eles criticam o absolutismo monárquico, né, esse abuso do poder por parte dos monarcas. Eles criticam a intervenção econômica por parte desses mesmos monarcas. Mas estão também inseridos num momento de grande transformação no campo das ciências, principalmente das ciências exatas. Até essa época, não havia distinção muito clara entre filosofia e ciências exatas da natureza, né? Então, geralmente os filósofos e cientistas eram tudo a mesma coisa. Se a gente pegar grandes nomes da matemática, como René Descartes, Blaise Pascal, Isaac Newton, são todos filósofos também. Escrevem tanto sobre teologia quanto sobre matemática, física, astronomia. Não há uma diferenciação muito grande. Mas o que nós vemos aqui é o que chamam de revolução do racionalismo científico. Então, as grandes descobertas dessa época levarão a um processo que chamamos também de desencanto do universo. O universo ele deixa de ser explicado através de forças sobrenaturais, da providência divina. Né? Então, tudo passa a ser tentado explicado pela luz da ciência. E a própria palavra iluminismo lembra a luz. Né? Então, nessa metáfora, nesse simbolismo da luz, da racionalidade, os iluministas pregavam que a racionalidade dissiparia a escuridão da ignorância, da superstição, do fundamentalismo religioso. Então, não é porque a igreja diz tal coisa de tal maneira que está certa. Não é porque a tradição diz que nós temos que seguir tal coisa que está certo. Não é porque Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, falou que está certo. Qual é a base, então, da verdade? É a observação, é a experimentação, é a racionalidade científica. Tá? Até aqui tudo bem? Se vocês quiserem interromper para fazer qualquer pergunta, não se acanhem, por favor. Tá? Sempre me interrompam. Então, a busca de entender como funciona o mundo através da racionalidade. Os iluministas também, apesar de serem muito diferentes às vezes sua forma de pensar, eles tinham a base de que a crença de que o futuro seria melhor se o homem fosse guiado não pela religiosidade, não pela fé, não pela superstição, não pela tradição, mas sim pela racionalidade. O homem, então, sendo dotado de razão, essa capacidade de raciocinar, é que então ele poderia alcançar uma vida melhor. Então, dos nomes da revolução científica que nós vamos citar aqui, falaremos então rapidamente de René Descartes. Não estou falando dos filósofos que chamamos de iluministas, tá? São os pensadores e cientistas, esses aqui, que vão então influenciar os iluministas. René Descartes, vocês conhecem então da matemática, do plano cartesiano, né? E também da frase
célebre frase filosófica, né, que é penso, logo existo. Então, ele introduz o ceticismo, né, a dúvida radical. Você não deve aceitar nada porque alguém te disse que é da tal maneira. Você deve questionar sempre. E até mesmo a realidade deve ser questionada. E é isso que o penso, logo existo resume, né, que deve se questionar até mesmo o que parece óbvio para a gente, o que parece dado, né, que é a realidade. Ela não é tão óbvia assim. Isaac Newton, né, talvez o maior nome desses pensadores que falaremos aqui, matemático, teólogo, alquimista, mas principalmente matemático, e que vai então explicar o universo através de leis da natureza. Se a gente fala assim, gravidade, as 3 leis básicas de Newton, né? Ele escreve então o Princípio Matemático, que é o texto fundador praticamente da matemática e da ciência moderna. Francis Bacon, outro nome também importante, a metodologia científica. Então, para se chegar à verdade, deve-se ter um método. Não é simplesmente no acerto, no erro e acerto, simplesmente. Deve haver, então, um sistema meticuloso de experiência, observação, experiência, teste, contrateste, até se chegar ao que chamamos de verdade. Uma verdade que nunca é conclusiva, né? Então, devemos isso ao Francis Bacon. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês terão, então, introdução à metodologia científica. Vocês lembrarão, então, do Francis Bacon. E o John Locke, no campo da política. O John Locke aqui, que vai ser um dos precursores do liberalismo político. Então, esse aqui já tem mais a ver com os iluministas. Ele presenciou os acontecimentos da Revolução Gloriosa. Ele era um grande crítico do absolutismo monárquico, e nós vimos nas revoluções inglesas que o absolutismo monárquico não se deu bem na Inglaterra, devido à Revolução Puritana, devido ao longo processo de guerra civil, à execução do rei, e depois a Revolução Gloriosa, onde o rei Guilherme III, Guilherme de Orange, jura, então, assina o Bill of Rights, garantindo os direitos individuais dos cidadãos, e jura a lealdade ao parlamento e à Constituição, à Carta Magna. Então, John Locke vai ser um pensador que vai ver todos esses acontecimentos e vai, então, pensar sobre, e vai escrever vários livros que vão influenciar principalmente os franceses. Então, vamos começar rapidinho aqui sobre John Locke. Então, ele é o pai do liberalismo político. Hoje em dia se fala muito de neoliberalismo, tem gente que se diz liberal. Aqui no Brasil se fala muito de liberal na economia, conservador nos costumes. Nem sabe do que está falando. Se não leu John Locke, não sabe quem é o John Locke, não pode falar de liberalismo. Então, para o John Locke, para que serve o governo? Qual é o papel do governo? A gente deve lembrar, meninos, que até essa época, até a Revolução Francesa, até o Iluminismo, o que vigorava era o chamado direito divino dos reis. Uma ideia do Antigo Testamento de que os reis eram ungidos de Deus, né? O apóstolo Paulo fala assim: aqueles que se revoltam contra a autoridade dos príncipes terrenos se voltam contra a autoridade de Deus, porque os príncipes da terra são coajudadores de Deus na sua vontade divina. Então, era pecado ir contra os reis, mas os ingleses não ligaram e decapitaram o rei. Mais tarde, os franceses também farão isso, e antes dos franceses, os ingleses, os americanos, declaram guerra à Inglaterra para se tornar livres. Então, o governo, para John Locke, deve defender os direitos individuais e civis. Quais são esses direitos, chamados direitos inalienáveis? O que é essa palavra inalienável? Aquilo que não pode ser tirado de você de maneira nenhuma. É aquilo que hoje falamos de direitos universais do homem. Então, esses direitos inalienáveis são a vida, o direito à liberdade e o direito a ter uma propriedade, né? A propriedade privada. Mais tarde falaremos do Jean-Jacques Rousseau, que era contra essa ideia de propriedade privada. Então, o John Locke fala no contrato social. Ele diz o seguinte: antes de haver governo, as pessoas viviam num constante medo, no caos, né? Imagina uma sociedade sem lei, sem governo, sem polícia, sem exército. Seria o caos de todos contra todos. Então, nós, cidadãos, abrimos mão
parte da nossa liberdade e damos autoridade ao governo. E o governo, então, tem a obrigação de manter a ordem, zelar pelos nossos direitos, e nós temos a obrigação, enquanto sociedade civil, de seguir as leis. E caso o governo não cumpra a sua parte no contrato social, os povos têm o direito à rebelião. É isso que, então, vai inspirar os americanos na independência e vai inspirar os franceses na Revolução Francesa. Tudo bem até aqui, gente? Aí falamos, então, de um outro cara que eu gosto muito, que é o Voltaire. O Voltaire, então, vai ser um cara extremamente popular na época dele, porque ele, como filósofo, ele não era dado a sistemas complexos como Leibniz, como Hegel, né, com tantos outros filósofos que você pega aquele calhamaço, você lê 2 páginas e não entende nada. O Voltaire, ele buscava, então, educar as pessoas através de contos filosóficos, narrativas curtas, né, contos, histórias ficcionais, mas que tinham, né, um intuito de educar as pessoas, né? Então ele pegava as ideias dele e colocava isso em forma de histórias muito divertidas, muito engraçadas, satirizando os costumes, satirizando a nobreza, satirizando a burguesia, satirizando a igreja, satirizando a monarquia. Então ele era a favor de limitar o poder dos reis, ele era a favor da liberdade política de expressão. Ele foi preso várias vezes, foi parar na Bastilha porque falou demais, criticou quem não deveria, criticava a igreja. Uma vez eu peguei um panfleto de um senhor que estava distribuindo panfletos religiosos, né, uma igreja evangélica, e esse panfleto falava do Voltaire, dizer que o Voltaire era ateu, mas que quando ele morreu, viu que ia morrer, ele se arrependeu e pediu perdão a Deus. Isso é uma história questionável. Na verdade, o que se chega a nós aqui, quando ele estava para morrer, um padre disse para ele negar os demônios, negar Satanás. Ele fala: meu irmão, eu estou morrendo e você quer que eu já arranje briga com quem quer que seja, eu não sei qual vai ser meu futuro daqui em diante. Ele sempre fazendo galhofa do que era sério, mas a piada dele tinha muita razão de ser. E então, através do humor, ele criticava tudo que ele achava que era errado na sociedade. Ele escreveu, então, Zadig, Cândido ou Otimismo, que serviu de inspiração para aquela novela Eita Mundo Bom. Ele, então, escreveu também um dicionário sobre filosofia, muito engraçado também. E ele criticava a igreja, ele era chamado de ateu, mas ele não era ateu, ele era teísta, ou seja, ele acreditava não no Deus dos católicos, ou dos protestantes, ou dos judeus, ou dos muçulmanos. Ele acreditava que existia um grande criador do universo e que, em vez de nós lermos os textos religiosos, a gente deveria, então, ler a natureza, que era através da natureza que encontraríamos Deus. Então, uma religião pura, né? Uma religião natural, sem dogmas, sem proibições. É isso que ele defendia. Agora, muito importante para a gente aqui. Hoje em dia, no Brasil, se critica muito o STF, a Câmara dos Deputados, o Senado, né? Nós vimos aí o presidente criticando duramente o judiciário, mas, na verdade, de onde veio essa noção de dividir o poder, né? Na época do rei Luís XIV, ele dizia: o Estado sou eu. O próprio Bolsonaro falou que a Constituição era ele próprio. Errado, né? O que é, então, o Estado? O Estado ele deve ser dividido em três poderes. Que poderes são esses? Para evitar o abuso de poder. O Barão de Montesquieu, então, o nosso personagem, Barão de Montesquieu, está escrito no livro de vocês Montesquieu, mas é Montesquieu. Ele escreve um livro muito importante chamado O Espírito das Leis, que ele diz assim: a legislação, as leis devem ser a base do poder político. Que ele diz assim: olha, todo homem que chega no poder vai abusar do poder. Ele pode ser o cara mais legal do mundo, o melhor rei do mundo. Em algum momento ele vai abusar do poder. Isso é inerente à natureza humana, segundo o Montesquieu. Então, como evitar que o rei abuse do poder? Quem quer que esteja no poder, seja presidente, rei, abuse do poder. Ele diz: tem que dividir o poder em executivo, legislativo e judiciário. O presidente, então, da República no Brasil é o executivo. Ele administra o país, ele pega os recursos, investe e faz as coisas funcionarem.
mas para isso tudo tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, ou seja, o parlamento. Aí temos o segundo poder, o legislativo. O nome já está dizendo legis, vem de lex, ou seja, de lei. Então, as pessoas que são eleitas por voto como representantes da vontade popular, deputados e senadores, devem se organizar, se reunir, debater para criar, votar leis, tá? E o presidente só deve, então, promulgar. Se ele não gostar, ele manda de volta para o Congresso. O Congresso, então, questiona, debate de novo, mas o presidente não pode questionar, né, o papel do Congresso, do Senado, do Parlamento, tá certo? Do Legislativo. E os juízes, né, que falamos hoje tanto do Supremo Tribunal Federal, então eles devem julgar as leis e ninguém está acima de ninguém. Nesses três poderes deve haver um equilíbrio, um tripé. Se uma perna for maior que a outra for menor, vai acabar criando um desequilíbrio. Um fiscalizando o outro, com um sistema de freio, de contrapesos, né? Sempre, então, buscando o equilíbrio. Então, por isso, o Barão de Montesquieu é um dos pensadores mais importantes até hoje. Nós seguimos ele até hoje. Outro cara muito importante também para a gente é o Jean-Jacques Rousseau. Vocês já conhecem talvez o Legião Urbana, né? O Renato Russo adotou esse nome artístico, Renato, Russo, em homenagem ao Rousseau. Só que em vez de botar Rousseau, achando que o pessoal ia ler errado, botou Russo. Então, do Jean-Jacques Rousseau, a gente tira várias reflexões importantes sobre a origem da desigualdade. O Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo. Né? 1% da população do Brasil, dos mais ricos, detém toda a riqueza produzida, metade de toda a riqueza produzida no país. Um país que é muito rico, a 10ª maior economia do mundo, e metade dessa riqueza produzida fica na mão de apenas 1% da população, de bilionários. Então, de onde surgiu essa desigualdade entre poucos terem tudo e grande parte da população não ter absolutamente nada, né, viver na miséria? O Jean-Jacques Rousseau vai tentar, então, responder. Ele diz que é na propriedade privada. O Jean-Jacques Rousseau, então, critica a propriedade privada. Ele diz, no momento que, lá no passado, em algum momento da história, surgiu um esperto que cercou uma terra e disse, essa terra é minha. E a partir daí surgiu o governo, surgiu a divisão social, a desigualdade, os conflitos, a violência, surge tudo em função da noção de propriedade privada. Na época, no século XVIII, chegavam na Europa muitas narrativas falando sobre a América, que havia sido descoberta, né, alguns séculos antes, e na França chegavam-se narrativas sobre os povos que viviam aqui. Imagine que vários viajantes, aventureiros, comerciantes vinham fazer comércio no Brasil e observaram os nativos da América, né, que chamamos de índios, e viam assim, olha, os índios vivem numa sociedade igualitária, lá no meio da floresta, não usam roupa, não têm noção de propriedade, não têm noção de governo, não têm lei, não têm religião, e vivem bem, vivem de maneira pacífica, né? Aí o Jean-Jacques Rousseau pega essa ideia, essas narrativas, e pensa, olha, então o homem é bom por natureza. Quando a gente pega um pensador como o Thomas Hobbes, escritor do Leviatã, que justificava o rei absolutista, dizia, ó, tem que ter um rei poderoso mesmo para botar ordem no mundo. Deus escolheu alguns homens para botar ordem no mundo. Isso que é o certo. Esses reis não podem ser questionados. O Thomas Hobbes. E por quê? O homem, por natureza, é mau. Se você deixar o homem livre, ele só faz besteira, ele só faz maldade, é ambicioso, vingativo, traidor, egoísta. Isso que é o ser humano, segundo o Thomas Hobbes. O Jean-Jacques Rousseau não, ele pensa, pô, o índio vive na natureza. O índio do Brasil vive na natureza, vive em paz com seus semelhantes, não tem guerra com ninguém, não quer nada. Por isso ele é bom. Então o homem, quando vivia na natureza, ele era bom. Então o homem, por natureza, para o Jean-Jacques Rousseau, ele é bom. Aí surge a ideia do bom selvagem, que o homem deveria então abrir mão da propriedade, que até virou um meme conhecido, né? Qualquer coisa é assim, o homem é bom, mas o transporte público o corrompe. O homem é bom,
mas a AV3 o corrompe, né? Então, o homem nasce bom, mas é a sociedade, na sua busca por lucro, poder, vaidade, luxúria, corrompe o homem, né? Por glória, por honra, tudo se corrompe. Então, no século XVIII, nós temos grandes descobertas, né? Grandes inovações na ciência. E aí, então, um cara chamado D'Alembert e o Denis Diderot, dois pensadores, dois filósofos franceses, decidiram, então, pegar e criar um livro, uma obra onde compilasse todo o conhecimento humano descoberto até então, de uma maneira sistemática, que nem um dicionário, por verbetes. E para cada verbete, eles contratariam, então, um especialista para falar sobre tal assunto. Surge, então, a enciclopédia. Talvez você não saiba o que seja uma enciclopédia. Vários livros enormes, né? Vários catataus, por ordem alfabética, onde estaria todo o conhecimento. Você quer saber sobre Plutão, você vai lá no volume tanto, busca lá na letra P, está lá Plutão, aí diz planeta, coisa e tal. Então, tudo estaria contido na enciclopédia. Hoje, substituímos a enciclopédia pela maior das enciclopédias, que é a própria internet, né? A Wikipédia. A própria palavra pédia, Wikipédia, vem em homenagem à enciclopédia do Denis Diderot e do D'Alembert, desses dois filósofos super importantes da França. Então, para a gente fechar aqui, vamos falar um pouco sobre economia. Então, eu falei no começo da aula que os filósofos iluministas criticavam muito a postura dos monarcas absolutistas no mercantilismo, na intervenção do Estado na economia. A escola francesa era chamada de fisiocracia, fisiocratas. François Quénat e Robert Turgot, eles diziam que a origem da riqueza estava na terra, na agricultura, na posse da terra que está a riqueza. Não é no comércio, não é na indústria, é na agricultura. E que dizia, olha, o comércio ele só faz circular a riqueza. A manufatura só transforma a riqueza, mas a origem da riqueza é a terra. E eles diziam assim, não pode se intrometer na economia. Quanto menos se intrometer na economia, melhor. É o lema do liberalismo econômico. Não sei se o Paulo Guedes, nosso atual ministro da Economia, concorda com laissez-faire, laissez-passer. Deixa acontecer. Como disse o pagodeiro, deixa acontecer naturalmente a economia. Na Inglaterra, mais precisamente, o escocês Adam Smith é o pai da escola clássica, né, da economia clássica. Adam Smith, guardem bem esse nome, pai da ciência econômica, do liberalismo econômico. E diz o seguinte, do mesmo jeito que a natureza, segundo Isaac Newton, é regida por leis naturais, a economia também é regida por essas leis naturais. Então, não há riqueza sem liberdade econômica. A origem da riqueza não está na terra. Para Adam Smith, gravem bem isso. A origem da riqueza está no trabalho, na transformação, no trabalho empregado. E o que define o preço? A oferta e a procura. Então, não precisa o governo se intrometer nisso. É só deixar agir naturalmente que uma mão invisível, tá? A mão invisível do livre mercado vai definir oferta e procura. Quanto se deve produzir? Quanto se deve cobrar por tal produto? Quando se deve parar de produzir tal produto? O próprio mercado, então, se autorregularia e cuidaria desses assuntos. Outro ponto importante, outro pensador importante, outro economista muito importante, Davi Ricardo. O valor das mercadorias depende da quantidade de trabalho empregado. Então, não é apenas a matéria-prima, não é apenas a relação de oferta e procura. A tecnologia, o tipo de trabalho, a quantidade de tempo empregado no trabalho, isso ditaria, então, o preço das coisas. Tá? Hoje em dia, todos esses pensadores eles fazem parte, então, do pensamento econômico moderno. Algumas coisas foram abolidas, outras foram pensadas de maneira diferente, mas isso aqui é a base do que chamamos de liberalismo econômico. Da escola clássica, a gente vai falar também, talvez o professor de sociologia, a professora de filosofia já tenha falado do Karl Marx,
que vai ler esses caras aqui também. E aí vai vir uma crítica a esses caras. Mas primeiro, lê o Adam Smith e lê o Davi Ricardo. E para a gente fechar, os reis, vamos falar rapidamente dos reis que, vendo que o mundo está se transformando e que eles precisam se modernizar, eles vão então contratar filósofos para suas cortes para ajudar na modernização da sua sociedade. É claro, eles não vão abrir mão do poder absoluto, mas vão então fazer mudanças, reformar alguns aspectos econômicos, sociais. O próprio Voltaire, que era tão crítico do absolutismo monárquico, chegou a viver na corte da Áustria, ensinando os filhos do rei, fazendo palestras, escrevendo livros, tá? Como ele mesmo disse, com macaquinhos amestrados para entretenimento da nobreza, mas ele acreditava que uma monarquia, tipo nos moldes do rei filósofo lá do Platão, seria melhor do que nada. Tá bom, gente? Então, déspota é aquele rei que detém todo o poder nas suas mãos. Esclarecido porque o cara estuda filosofia, tá? Então, na Rússia da Catarina Grande, na Áustria, na Espanha e no Brasil e em Portugal com o Marquês de Pombal, serão exemplos de déspotas esclarecidos. Tá ok, gente? Alguma dúvida aqui? Olha, tem a lista de trabalho, tá? Eu já postei a lista de atividades, não deixem de fazer. Eu não coloquei a correção, tá? O gabarito, para que vocês tragam dúvidas na próxima aula. Não deixem de fazer as atividades, não deixem de trazer dúvidas, não deixem de ler a apostila também. Tá ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Olha, querido, Isaac, professor, para a prova o senhor recomenda as atividades do Moodle ou do livro? Olha, ambos se complementam, tá? Eu nem do livro, vocês precisam fazer, leiam o livro, tragam dúvidas. Professor, não entendi tal parte. Tentem fazer do livro. As que estão no Moodle, aquela lista de atividades, elas são complementares, tá? Mas elas ajudam também, tá? Eu sempre tiro, né? De um ou de outro, sempre tiro e coloco na prova. Não sei se vocês notaram isso, mas geralmente eu tiro questões da prova. É que o Léo não deixou que a gente tirasse do livro de vocês as questões, tá? Por isso eu acho que vocês deveriam dar uma olhada nas atividades do Moodle também, tá bom, gente? Vamos melhorar essas notas. Não se desesperem, não fiquem tristes. Vamos superar isso. Isso vai ajudar a gente a mudar a nossa estratégia, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma excelente semana. Cuidem-se, descansem. Até a semana que vem, meninos.